Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, quarta-feira, 13 horas e 1 minuto. Último pregão de maio, dia 31. Garoa lá fora, frio, 15 graus. Eu desejo um bom pregão a todos. Eu vou iniciar, como já é tradição, com o racional do YouTube que envolve o mini índice, falando em compra. E estudando o gráfico diário, nós percebemos o mini índice numa região de suporte. A mínima do dia 16 de maio foi 108,770. A mínima do dia 24 de maio, 109,160 e está aqui na região levemente abaixo da média de 21. É uma situação nevrálgica porque nós temos um topo mais baixo que o anterior, isso é evidente. Aqui está. E um eixo sendo posto em xeque. Ponto mais importante é 109 e 160. Então é interessante que o mercado suba, pelo menos até os 110 mil pontos, distanciando-se do eixo anteriormente citado e mostrando algum nível de robustez. No intraday, tem o padrão da alavanca. Aqui embaixo. A simetria, ela fala em teste de 109,535. Região levemente acima da média de 21. E se houver o rompimento, 109,835. Mas precisa começar o movimento, né? Tá muito lento, eu diria até sonolento. Né? Parece um negócio. Semana, se tiver um feriado, é impressionante. Semana toda fica trabalhando com volume abaixo da média. Né? É algo curioso, no mínimo, essa é a palavra. Enquanto você fala, estou no meu Red Bull Tropical Edition. Então precisa começar, o mercado está parado. Aconteceu, parece pregão de segunda. Abriu. E aí depois ele se movimenta e para, enfim. Vamos observar a movimentação ao longo da tarde. Então, uma vez feita a introdução, vou prestigiar os nossos amigos aqui no YouTube. Pessoal, confiram lá no Instagram. Ontem eu fiz stories à noite, fiz live. Um clique bem caprichado também, colocado no Telegram. Acho que vale a pena conferir. Tem um comentário do nosso amigo Matheus. Ele pede Braskem agora. E comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Assim todos nós aprendemos juntos. Então, no caso de Braskem é uma ação encantada, né, já há muito tempo. Eu falo das histórias. Quando o Braskem sobe, tudo sobe. Só que não precisa ter uma queda generalizada pela DC. É uma ação que se eu fosse... Vamos supor que eu ganhasse 30 milhões de reais na Mega Sena. E eu fosse colocar 1 milhão em 30 ativos, diferentes daqueles que eu já tenho no portfólio. O Braskem não seria nem cogitada. Né? Então é isso, não precisa falar muito além. Né? Não gosto da ação, não considero descontada. Está sempre envolvida em negociatas, em compra, em venda, em fusão, e nada acontece de forma efetiva pró-compradores, digamos assim. Ok? Então essa daí é o passo, querido. Ok? Legal. Então vou fazer agora os ativos fixos. TSA4. Itaúsa é uma situação parecida com o próprio Ibov, está testando um eixo de M, tem um topo anterior que é importante. Aqui nós podemos deixa eu ver uma marcação que eu vou marcar com
que aqui é diferente, as marcações aqui elas são diferentes do celular. Então deixa eu ver, é isso que eu quero. Círculo. Então aqui nós temos um ponto, mas não desse tamanho o círculo, pequeno. Aí, muito bem. Então tem um topo anterior para segurar os preços. É o caso de YouTube também. Vejam, ela está na região topo anterior. O TradingView não é... Bom, vamos lá. Perfeito. TradingView. Então tem um topo anterior numa região acho que bem clara aqui de suporte, mas precisa respeitar. E aí chegamos em BBDC 4. BBDC4 nem colocou esse ponto em xeque, o que mostra força. Está acima da média de 21. Ativo resiliente nesse momento de turbulência pelo qual passa o mercado. Devo chegar em Banco do Brasil, tendência de alta, ativo mostra força, ativo para seguidores de tendência que visam bater a renda fixa. Deixa eu pegar aqui. Quando ela está aqui me rodeando, eu já sei o que ela quer. Ela quer ficar numa cadeira ao meu lado aqui deitada. Então já está na cadeira deitada. Às vezes eu gravo, ela gosta de ficar ao meu lado aqui, dormindo como um bebê. Já deitou. Então, o Banco do Brasil, ativo que deve seguir esse movimento. Muitas vezes, né, as pessoas ficam irritadas em pregões como de segunda, como ontem, como hoje, mas é o momento de quem estava atrasado comprar. Né? Muitas vezes o pessoal fala, precisa ter uma oportunidade para aumentar meu lote, abrir uma posição, é isso, é esse tipo de pregão. O movimento, a tendência, o movimento em si, na minha visão, nada mudou, só que existe uma correção, né, no meio do caminho, você vê B3, SA3, e o que o professor falou, pessoal, quando o mercado distancia e você tem grana, tem caixa para comprar, não compra tudo de uma vez. Divide em 3 pregões, então, por exemplo, a segunda, a terça e hoje, ontem, hoje e amanhã, hoje, quinta e sexta, você vai compor um bom preço médio. Essa que é a realidade do mercado, né? Porque eu vi um guru falando que ele pega o ponto mínimo, é tudo mentira, nunca abriu uma boleta, né? A forma que eu ensino aqui é como os bancos operam, os tesoureiros, pessoal de family office que gerem algumas dezenas ou centenas de milhões, né? Então, por exemplo, lembra que eu falei, longe de média, divide o lote. Petro vai vir para os R$30? Provavelmente, mas vai ser um movimento lento. Mas para quem busca montar uma posição é momento. É que geralmente, quando está lá na máxima, longe da média, está todo mundo otimista, né? Sendo que muitas vezes a oportunidade está em circunstâncias diferentes. Vale já é uma exceção, caiu muito de fato, mas deve formar fundo. A gente tem um minério indicando algo nesse sentido. A Vale está até descolada do minério. Nós temos aqui o padrão da alavanca, é um mini canal. Então a ideia é que o martelo seja acionado no rompimento de 99,45, projeta 113,25 na primeira batida e na segunda 108,45. Então Vale está atrasada. Perfeito? Então ativos fixos entregues. Vamos fazer aqui o overview do que a gente tem na planilha Trades. Planilha Trades. Padrão da alavanca no milho. Claro, né? Uma queda como essa frustra.
Tá um pouquinho distante da mínima, provavelmente vai respeitar, voltar a subir para acionar um pivô, é isso que a gente espera. E o milho negociado na Cbolt, em Chicago, provavelmente também um recuo para formar pivô, seria mais ou menos isso aqui. Isso. Que eu teria a cabeça do pivô. Aqui o fundo número 2. E aqui o fundo número 1. Fundo, topo, fundo. Rompimento de 606,60. Formaria um pivô de alta e provavelmente impactaria positivamente o milho no Brasil. DI1 F25 continua arrastando-se para baixo como uma lesma, escorregando lentamente. O mini dólar nós fizemos a rolagem, né, mudando do WDOM 23 para o N. Agora o nosso preço médio está 5,466. O mini dólar, eu até coloquei um estudo no Instagram, ele tem um sinal de topo, que é uma nuvem negra, tempestade à vista. Aí agora ele faz um repique, que seria interessante para que a gente tenha uma aproximação, um teste da mínima até o fechamento. Que fosse perdido 5123 e 500 acionando um pivô. Se nós trabalhar, quando você quer ver algo de forma mais detalhada, você pode trabalhar com um gráfico de um tempo gráfico menor. No caso aqui 15 minutos. Tem um topo mais baixo que o anterior e provavelmente vai acionar o pivô na perda de 5123 e 500. Sobre o Ibov, mais uma sessão anêmica, teste do ponto-chave 108,546, está levemente abaixo. Aqui nós temos um triplo suporte, por quê? Média. Não, topo anterior. Eixo. E média. Então, uma região de triplo suporte. Ok? Um desenho parecido, nós veremos um BOVA11, topo anterior, máxima do dia 12, eixo e média. Então é um triplo suporte posto em xeque, até quádruplo, porque tem a parte alta do canal, a CLTB. Bovespa em dólares. Vamos apagar aqui esses testes. O que dizer sobre o Bovespa em dólares? Primeiro vamos ver se tem um gap, 20.110 dólares, aqui 20.119, quer dizer, o gap permanece. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar conectar esses fundos, número 1, número 2 e número 3. Dessa forma. É uma LTA que está sendo perdida momentaneamente, então seria interessante algum nível de reação, pelo menos uma leve sombra inferior, para que fique o seguinte sinal. Fundo. Fundo. E uma formação de um terceiro fundo nessa região. Fundo 1, 2 e 3. Aí chegamos no DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, especialmente N euro, com maior peso na composição. Não tem sinal de fundo, quase a ideia aqui de um mastro bandeira, de topo, aliás.
E o MME, que mede fluxo para mercados emergentes, né? Essa queda, em grande parte, é causada pelo PMI chinês, que veio realmente bastante fraco, decepcionante. Nós falamos sobre isso mais cedo. Então vamos lá, vamos ver se tem alguma coisa interessante aqui para nós trazermos aqui resumidamente. Ó, Bank of America eleva preço-alvo da B3 de 13 para 18, prevendo alta no lucro. Então, muitas vezes a gente tem visto as casas aumentando o preço-alvo de ativos e também projeção de PIB para 2023. Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Teve Estados Unidos, relatório JOLTS, abertura de postos de trabalho sobe a 10 milhões,10, previsão de 9,48, quer dizer, o mercado entendeu que o emprego está aquecido, aí acabou acelerando a queda, porque entende que vai haver mais uma alta de juros nos Estados Unidos. O PMI ISM Chicago 48,6 a 40, previsão 46,8, é sem dúvida um driver negativo. Então hoje os indicadores não estão ajudando. E nós tivemos o PMI chinês, eu vou chegar nele aqui. Veio mais fraco que o esperado. Então PMI industrial 48,8, previsão 49,5, abaixo de 50. É retração de serviços 56,4 para 54,5. Isso corrobora a minha teoria de que a recuperação da China virá predominantemente pelo consumo. Vejam que serviços caiu, mas num nível ainda bastante interessante. Eu tenho essa teoria que boa parte da recuperação virá através do consumo. Então, o fluxo para mercados emergentes aciona pivô de baixa, 957,40, enquanto abaixo desse patamar a tendência é buscar 928,80. Porém, é possível traçarmos uma linha de retorno que forma um canal. Então está na base de um canal, um ponto onde naturalmente poderá haver uma reação importante. Temos na Europa o índice DAX em uma região de suporte, porém acionando um pivô de baixa. Então, reação somente acima das mínimas recentes, no caso 15,726. E o Eurostock 50 também acionando um pivô a 42,4780. Somente acima desse ponto de acionamento neutraliza a figura e volta a força compradora. Chego na Bolsa de Paris, também acionando um pivô na perda de 7197,40. A Bolsa de Paris temos aqui uma LTA, a maior bolsa da Europa, acionando o pivô. Numa linha de tendência de alta importante, eu vou também conectar os topos. É uma região que pode montar fundo. Precisa começar. No caso do Reino Unido se aproximando da CLTA, eu falei sobre essa possibilidade ontem nos estudos que nós fizemos. E o EWZ, ETF brasileiro, é negociado em Nova York, uma baita oportunidade, também testando a LTA. Deixa eu ver aqui um. É diferente, as coisas mudam muito aqui no. Seria mais ou menos isso aqui, fica mais fácil. Olha, primeiro toque.
Segundo toque. Terceiro toque. É possível? Sim. Sempre é. Eu diria que é provável que monte fundo por aí. Aí temos o BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, ele vai subindo, fez o padrão da alavanca, não tem sinal de topo. Professor, essa alta do VIX justifica vender? Eu acredito que por enquanto não. A venda foi aquela que nós comentamos, 20 com 50 para zerar 17, perto de 17,50, 3 dólares. As bolsas americanas operam também em queda, o Dow Jones em uma LTA importante que guia os preços desde outubro de 2022. Se perder a mínima do dia 25 de maio, pivô de baixa, mas parece armar um pequeno pivô de alta, que será confirmado se romper 33,162. Temos o S&P apontando para cima, diferente do Dow Jones, ainda preservando as médias. E aí chegamos no índice de tecnologia Nasdaq, que faz uma correção, impactado especialmente por NVIDIA. Temos aqui entre os dias 23, 24 e 25, uma Morningstar, então uma correção absolutamente normal. E os títulos americanos de 10 anos, que tem nesse topo anterior 3,639 na média de 21, ponto-chave. Por quê? Ou respeita e volta para a máxima acionando o pivô. Na perda, projeta 3345 seria uma simetria em A, mais ou menos isso aqui. Eu vou desenhar de forma bem marcante. Seria isso. Simetria em A. Será? Não? Aí eu chego no petróleo, que tem uma reação importante. Está formando aqui um candle de fundo. Está quase na máxima, apesar de estar em baixa. É um martelo. Acima do fundo anterior, 69,41, mostra ainda mais força. E temos o Brent. Vejam que martelo clássico sobre uma LTA. Não é qualquer coisa. O minério também está montando fundo. A gente percebe que está na máxima do dia. Já aparece com data do dia 1º de junho, porque é negociado em Singapura. Deve acionar aqui a máxima do candle anterior a 99,45, acionando, portanto, o martelo em questão. E chegamos na bolsa. E hoje, pessoal, qual pode ser um ponto alto de virada, de aceleração de uma recuperação? O livro bege que vai sair às 15 horas. Então fiquem atentos, vai ser um momento provavelmente de suma importância. Ok? Muito bem. Eu estava vendo se tem alguma coisa coletiva aqui para falar, mas acho que está tudo certo. Muita gente perguntando, né, se essa questão do Maduro no Brasil complicou as coisas. Não, pessoal, não. Né, a ideia de parceria, moeda única, não. A questão é China mesmo, né, a votação do teto da dívida nos Estados Unidos deve acontecer hoje. Né, vamos dar uma olhada sobre esse assunto, como está. PMI que veio fraco, né, o mercado está entendendo que vai ter aumento de juros, mais um aumento nos Estados Unidos, aí mais o PMI chinês que veio abaixo do esperado, relatório de empregos forte. Aí somando tudo isso gera uma queda moderada. Não é uma grande queda, uma queda moderada. Né? E essa aqui é a situação. Muito bem. Então a bolsa de Xangai, padrão da alavanca, nada muda. Provável pivô aqui, que é uma mistura de pivô com fundo duplo. A bolsa do Japão é uma loucura, né? Eu já teria vendido minhas posições no Japão. Eu acho que já subiu até além do que os mais otimistas esperavam. Deve até continuar subindo, mas vai corrigir antes e tal. E fazendo os índices aqui no Brasil, temos Small 11, bastante resiliente na média de 5. O IFNC também nem chegou a testar aqui esse ponto, que seria o eixo do topo duplo.
O IMOB subindo, para vocês verem a resiliência, praticamente a ideia aqui de um mastro-bandeira, teste do topo anterior. Aí nós temos o IMAT. O IMAT é o IMAT, né? Ele até problemas com minério, com petróleo, enfim, está acionando o pivô de baixa na perda de 5.201, somente acima desse patamar neutraliza a figura. Tem um topo mais baixo que o anterior. Quando a gente tem topo mais baixo que o anterior, é sempre interessante observar, porque é um sinal de fraqueza, mas nada que não possa mudar rapidamente. Índice de energia resiliente, longe do ponto aqui em questão, né? O índice de energia, ele se assemelha ao que a gente percebe nos mastros bandeiras. Mastros bandeira com a variação flâmula. Essa é a ideia. E índice de consumo. Resiliente. O índice de consumo em outros tempos já estaria aqui embaixo, ó, né? Ele está resiliente, está demonstrando força. Isso é um sinal que o mercado interno, essa questão está sob o controle dos compradores. Agora falta a externa, né? Estados Unidos, China, commodities. Aí commodities em alta derruba o dólar aqui no Brasil. E o mini índice dormindo como um bebê, igual a cristal aqui. Paguemos essa reta, pode formar aqui um fundo duplo, a mínima 108.675, agora testou 108.700, um fundo duplo com potencial de testar a média de 21 ao longo da tarde, se aproximar daquela região que eu falei. Precisa começar, né? Eu acho que o livro bege pode ser o catalisador e deverá ser o catalisador para esse movimento. Então, um forte abraço a todos, oportunidade de compra para quem está de fora do swing trade, tanto na venda do dólar quanto na compra do índice. Então, quem deseja comprar índice, eu entendo que é um bom patamar, assim como quem deseja entrar na venda do dólar também não está vendido conosco. Lembrando que o nosso preço médio está lá em cima, né? Está no 5.466, mas vale a pena para buscar uns 50 pontos, 60 pontos nos próximos dias. Forte abraço a todos, muito grato pela sua atenção.